Graça e muita paz, amados, eleitos santos do Senhor, os que reinam em vida, vocês, é lógico, né? Que insistem em dizer, Salmo 82, João 10, nos chama para que nós somos pequenos deuses. Dias atrás eu falei a respeito disso aí, eu recebi enxurrada não, você é herege, você não sei o que, está dizendo lá, está escrito, pequenos deuses, partículas. Ou seja, quando a palavra de Deus diz, lá em Gênesis, que nós fomos feitos, a feitura, né? A imagem de Deus, já começa por aí. É só uma questão de lei, né? Esses dias aí eu vi também, né? Logicamente que não foi citado para mim, mas eu vi aí, teve um abençoado, que também já é um eleito de Deus, e colocou aí, acho que foi mais ou menos por volta de uns 300 versículos. Mas aí ele já quis explicar, é o versículo, mas não está fora do contexto, viu? Porque não tem nada disso, né? Texto sem contexto, um pretexto para heresia, é o que eu sempre falo. Então por isso que eu estou. Mas eu não vou nem citar o nome para não. Porque a gente está numa ascensão aí, a honra e a glória não é minha, de Deus, uma ascensão muito grande. E não vou falar o nome para não ganhar ibope, tá certo? Cria na verdade e ela vai te libertar. Aí sim, aí a gente pode conversar, tá certo? E me veio também, não vou citar o nome também, né? Por uma questão de ética, mas de uma abençoada lá de Fortaleza, né? Do Ceará, que estava perguntando para mim, falou, escuta, como é que você fala que pecado, diabo, inferno não existe, está na Bíblia? Mas é o que eu sempre falo, sabe? Inclusive até as pessoas que me escrevem, né, elas deviam se tocar. Quando a gente fala alguma coisa aqui do novo pacto, da nova aliança, aí ela vem com o antigo pacto. Eu não vivo lá. Então é perda de tempo sua. Você está com a mente embotada, está dizendo que tem que ser como o que Gênesis falou, em Deuteronômio, blá. Vamos lá de Fortaleza, essa irmãzinha, ela falou assim, mas como que você fala isso? Me explica então, já que eu já falei várias vezes aqui, né, a respeito de pecado, diabo, inferno, mas vamos lá, tudo de acordo com a Bíblia, não é de acordo com o Hélio, não, tá? Com a Bíblia. Então, se alguém insiste que existe ainda pecado, está indo na contramão da Bíblia, né? Queira ela ou não, ele está indo na contramão, por isso que sofre. Eu conheço muitos assim, que não capingando, né? Ora, ao contrário, se assim fosse, seria necessário que Cristo sofresse muitas vezes, desde o início do mundo, mas agora ele manifestou-se de uma só vez, ou seja, de uma vez por todas, né? Porque essa tradução, sempre que eu leio aqui, é King James atualizada, né? Então depende muito da tradução. No final dos tempos, para aniquilar. Se você não sabe o que é aniquilar, procure no Dr. Google, aí você vai saber o que é aniquilar. Para aniquilar o pecado por intermédio do sacrifício de si mesmo. Isso nós encontramos lá em Hebreus, capítulo 9, verso 26. Quer ler de novo? Vamos ler, não tem problema. Ora, ao contrário, se assim fosse, seria necessário que Cristo sofresse muitas vezes, desde o início do mundo, mas agora ele manifestou-se de uma vez por todas, no final dos tempos, para aniquilar o pecado por intermédio do sacrifício de si mesmo. Hebreus 9, 26. Vamos lá. A palavra aniquilar ela significa, é um transitivo direto. Eu vou explicar melhor para você que não entende transitivo direto, transição direta e tal. Adjetivo, substantivo, coisas assim. Vou explicar. Eu não tenho muita leitura e tal, eu só fiz faculdade, né? Jornalismo, psicanálise,
Mas até aí a honra e a glória não é minha, de Deus, então está tudo certo. Escrevi livros, né? Então jamais alguém vai escrever um livro sem saber o significado daquilo que ele está escrevendo. Então vamos lá. Aniquilar é um transitivo direto, né? Significa que aniquilar é reduzir a nada, destruir completamente. Quantas vezes o Filho do Altíssimo terá que pagar o preço, né? Já foi aniquilado. Então, quantas vezes Jesus vem, vai. Não, tá errado. Eu já falei, você vai ficar com o torcicolo olhando para cima, esperando ele chegar, sendo que ele está dentro de você. É a mesma coisa que você descer uma escada olhando para cima. O que vai acontecer? Muito bem, já está ficando inteligente. Ótimo, agora precisa ficar sábio. Porque o inteligente sabe que tomate é um fruto. E o sábio ama salada de frutas, mas quando ele vai fazer uma salada de fruta, ele não coloca tomate. Legal? Vamos lá. O fim da lei é Cristo, né? Para a justificação, isso antes do ano 70, né, de todo aquele que crê no Filho do Altíssimo. Agora nós vamos perguntar a João, né? Inclusive, tá aqui, ó. Vamos lá. O que era pecado, né? João, na lei de Moisés, lá e tal, né? Ele vai explicar pra gente. Todo aquele judeu, ou melhor, todo aquele judeu, porque está falando naquela época, judeu. Todo aquele judeu que comete pecado transgride a lei, viu? Transgride a lei. De fato, o pecado era a transgressão da lei. Agora, se não existe lei, o pecado está morto, ok? Porque a lei opera a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Romanos capítulo 4, verso 15. Presta atenção, minha irmãzinha, e mais outras pessoas também. Se quiser ouvir a palavra de Deus, amém. Se não quiser, ouça do pastor lá na igreja. Dessa CNCBJ aí, sacerdote, coitado. Sacerdote era num tempo do judeu lá, antes dos anos 70, entendeu? Cristo veio para cumprir a lei e não revogar a lei. Então, aguarde. O pecado não é atribuído, né? Porque todo aquele que comete pecado transgride a lei. De fato, o pecado era a transgressão da lei. Agora não existe lei. O pecado está morto. Porque Paulo disse que o pecado entrou no mundo por um só homem, né? Adão. E Adão transgrediu uma ordem, um mandamento que o Altíssimo lhe havia ordenado. De todas as árvores poderá comer do seu futuro, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se comer, certamente morrerás. Pela desobediência lhe foi atribuído o pecado. Significa que a transgressão de uma ordem, um mandamento do Altíssimo é atribuído o pecado. Sabemos que Caim matou seu irmão Abel por inveja, uma obra da carne. Gálatas 5,19. Gálatas 5,19. Lemeque tataraneto de Caim, também cometeu o assassinato. No entanto, em nenhum versículo da Bíblia, eles são taxados como os pecadores, né? Como foi Adão,
por Paulo, como foi Adão por Paulo, né? Nem mesmo o Altíssimo o chamou de pecadores. Pelo contrário, o mandamento do Altíssimo foi: quem matasse Caim seria 7 vezes amaldiçoado. É o que eu sempre costumo dizer. Quando nós estamos em graça, eu aprendi muito nessa pandemia, sabe? Quando nós estamos em graça, a gente não deseja. Quando eu falo, já falei várias vezes aqui de Lázaro, porque ultimamente eu estou aqui, eu estou em Goiânia, né? Há pouco tempo estou em Goiânia. Então aqui também teve uma espécie de um serial killer, que tem em São Paulo, tem em todos os estados do Brasil, sempre tem um ou outro. Mas é difícil você encontrar um crente que matou o filho. Ah, não. Eu quero que a justiça cumpra. Quero que a lei cumpra a justiça. Mentira, mentira. Se ele puder, ele mata, ele vai cumprir essa, entendeu? Porque ele está na lei. Com ferro fere, com ferro será ferido. Morto a espada. Tudo isso é do antigo pacto. Deus, ele mandou matar uma tribo todinha. Por vezes tem isso aí, tá? Então, e o rei naquela época lá, sei lá, o camarada Saul, né? Mata todo mundo. Gato, barata, criança, mata todo mundo. Ele não matou todo mundo, não. Ele deixou um pouquinho lá, deixou uns galos lá, uns negocinhos. Por que você não matou? Natan perguntando para ele, por que você não matou? Ah, não, porque precisa alimentar os homens e tudo mais e tal. Ele foi e matou todo mundo. Natan matou. Foi lá e matou. Porque foi uma ordem divina. Então é o seguinte, Isaías 45, 7, eu sempre costumo dizer, ele criou o bem e o mal, as coisas boas e as coisas ruins. Ladrão na cruz, bem diferente. Um diz, Jesus faz o seguinte, quando entrar lá no seu reino, lembra de mim. Ele falou, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. O outro falou, opa, pera, desce daí, camarada, você não é Deus? Então, se salva nós também. Ambos são filhos de Deus, entendeu? Mas eles nasceram antes do ano 70, ok? Simples. No período de Adão até Moisés, não havia mandamento do Altíssimo, não matarás. E assim é nos dias atuais, porque o fim da lei foi Cristo. Está na Bíblia, é só ler lá, lendo em Romanos, Gálatas, leia. Contra fatos não há argumentos, não. Eu posso dizer aqui para os amados, toda vez que nós, eu nem vou falar assim de nós, tem uns irmãos, uns canais assim, lindos, maravilhosos aqui, edificantes, que são canais em graça, né? E aí eu estou falando de mim. Todas as vezes que eu, Hélio, falar em pecado, eu estou falando da carne. Romanos capítulo 8, a partir do verso 3. Eu falo a partir. Vamos ler aqui uns 4 versículos, mas leia tudo, tá bom? Para você entender. Romanos 8, 3. Porquanto aquilo que a lei fora incapaz de realizar, por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do ser humano pecador, como oferta pelo pecado, carne. Assim condenou o pecado da carne. Olha só, Deus condenou o pecado da carne, certo? Para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, para que não andamos segundo a natureza carnal,
segundo o Espírito, é lógico. Os que vivem segundo a carne não têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morta, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz, graça e paz, alegria. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazê-lo. 8. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Quando essas pessoas falam, não, mas eu tenho Deus, Jesus, blá, blá, mas ele vai buscar no monte, ele vai não sei. Então não dá para entender, essas duas coisas não conjuminam. Como é que está dentro dele, ele vai buscar ainda na igreja, ou vai buscar no monte, ou está esperando voltar. Aí, transgressão da lei. O próprio João, ele diz isso. Isso lá. Já dizia isso aí, mas ninguém presta atenção naquele canguloso lá, né? Aí depois fica aí com a cara virada quando você fala assim, olha, o pecado já foi abolido, aniquilado. O fim da lei foi Cristo. Aí fala, não, mas lá em Gênesis, o pastor falou que sinto muito. Você é uma pessoa abençoadíssima, mas se continua ainda no sistema religioso, você vai viver 200 anos aqui só sofrendo. Ah, não, mas acontece que eu sou rico, lindo, maravilhoso e tudo mais. Não tem problema não. No frigir dos ovos a gente vai ver quem é que está certo e quem não está, ok? Bom, eu com essa palavrinha aqui, eu espero, vamos ver aqui se dá pra gente... deixa eu ver se dá pra gente chegar até lá, só pra gente passar uma pazinha de cal aqui. Então vamos lá. 1 João, capítulo 3. Vamos lá. Apesar que tá aqui, né? Mas vamos ler. Pra gente não ter problema. Vamos lá. Toda pessoa que vive costumeiramente pecando também vive em rebeldia contra a lei de Deus. Pois o pecado é transgressão da lei. 5. Vamos além. 1 João 3,4, mas vamos ver o 5. Sabeis igualmente que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Toda pessoa que continua no pecado não ouviu, nem tampouco conheceu. Filhinhos, 7. Filhinhos, ninguém vos iluda. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. E por aí vai. Mas vamos parar por aqui. Entendeu? Tudo bem? Certo? Está respondido, minha amada. Que Deus continue contigo, porque Ele sempre foi, é e será eternamente. E com você também. Porque eu estou falando aqui com aqueles que reinam em vida, que são os pequenos deuses. Esse sofrimento na carne, todo mundo sofre. Eu sofro, todo mundo sofre na carne. E quando você morrer, você não vai para o inferno. Ou seja, o que pregam para você, né? Quer dizer, você vai para o inferno, eu vou para o inferno, todos nós vamos para o inferno. Porque inferno, como eu sempre falo, é sepultura. Ah, e pecado nós já acabamos de falar aqui. Diabo também foi abolido e aniquilado. Não existe esse ser de chifre, tridente e tal. Tudo isso prega para você lá onde você vai, para te colocar medo. Se você não der, não é falando assim, lógico, eu sempre falo
né? Aquela falinha mansa, como já foi pregado aqui também e tal. É assim, se você não obedecer, né? Malaquias capítulo 3, versículo 8 a 10. Se você não dizimar, um devorador vai entrar na sua casa e vai ver. Aí passa aí um mês, acabou ali, foram uns 10 dias, 5 dias ainda, 10 dias para o pagamento, você já não tem mais nada na dispensa, vai lá, tá vendo? Bem que o pastor tinha razão, o devorador entrou na minha casa. Malaquias também, antes, viu? Eles pregam a partir do versículo 8 a 10, só. Mas antes, no 6, está dizendo lá que Deus não muda. Deuteronômio 12 fala que era mantimento e êxodo, tá, bem na antiguidade. Mas eles mudaram para dinheiro. A verdade dói. A dúvida corrói. E o sistema religioso, esse que muitos ainda estão, porque na minha última palavra aí, nesse bate-papo, depois a gente vê mais ou menos o tanto de gente que já está se desapegando desse sistema religioso. Ou fulano está desviado, saiu da igreja. Saiu, ele é a igreja, como é que ele saiu? Graça e muita paz. E até a próxima.